Meus irmãos, eu convido os irmãos a abrirem no Evangelho segundo Mateus, o capítulo 26. Faremos a leitura do verso 30 ao verso 35, que diz assim: E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Então Jesus lhe disse: Esta noite todos vós escandalizareis comigo, porque está escrito: Ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição irei adiante de vós para a Galileia. Disse-lhe Pedro: Ainda que venhais a ser um tropeço para todos, nunca o serás para mim. Replicou-lhe Jesus: Em verdade te digo que nessa mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Disse-lhe Pedro: Ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Amém. Oremos ao Senhor. Senhor Deus, aqui está a tua palavra. Ó Deus, aqui está o teu povo. Ó Deus, e aqui está o teu servo também, Senhor. Fala conosco nessa noite, Senhor. Apesar de nós mesmos, Senhor, fala com o teu povo, Senhor. Nos exorta, nos consola, nos edifica, mas acima de tudo, ó Deus, precisamos da tua voz para nos dar direção, Senhor. Ó Deus, as palavras, Senhor, dos meus lábios, Senhor, e o meditado, Senhor, do meu coração, sejam agradáveis à tua presença, Senhor. Ó Deus, que o Senhor, Pai, possa ser exaltado nesta noite, por intermédio da tua palavra, ó Deus, exposta e aplicada ao coração, Senhor, do teu povo. Assim nós choramos, Pai, em nome do teu Filho amado, Jesus o Cristo. Amém. Irmãos, para ficarmos cientes do contexto, este aqui é um momento que antecede a crucificação do nosso Senhor. E esse texto, ele nos mostra e nos dá algumas lições acerca do que nós somos, de quem nós somos. Com o título, Quando a autoconfiança substitui a vigilância, eu exporei o texto. Autoconfiança, meus irmãos, nada mais é do que soberba. Soberba é o nome que nós podemos reconhecer como soberba, autoconfiança. Provérbios, ele nos diz que a soberba precede a ruína e a altivez do espírito a queda. Se você quiser cair, suba na soberba. Não tem outro caminho, não tem outro fim para um homem soberbo. Enquanto o homem ele se coloca em total dependência do próprio Deus, a humildade está com ele. Mas a partir do momento que ele abandona a dependência, a total dependência do próprio Deus, ele começa a se tornar soberbo. Nós temos esse episódio ocorrendo logo após a ceia do Senhor ser executada. Nós vemos o versículo 30 dizendo que eles cantaram um hino e saíram para o Monte das Oliveiras. Então, esse discurso que nós acabamos de ler, ele ocorre entre o cantar do hino, ali no cenáculo, até o caminho onde o Getsemane ficava, no Monte das Oliveiras. E a gente percebe uma união, uma fraternidade e uma alegria que esses homens estavam sentindo. Um ambiente totalmente amistoso. E em algum momento desse caminho, dessa trajetória, o Senhor, ele fala algo sobre aqueles homens. E aí, nós podemos tirar a primeira lição. Quando nós nos tornamos soberbos, nós paramos de ser vigilantes, porque nos tornamos autossuficientes para poder executar, para poder viver. Achamos que damos conta. Porém, quando essa autoconfiança ela está firmada no nosso coração, ela não vem só de repente. Ela tem um caminho a ser percorrido. E o primeiro caminho a ser percorrido, que é o primeiro ponto, no qual eu destaco, é que esquecemos que Cristo nos conhece melhor do que nós mesmos. A palavra de Deus, ela revela o nosso coração. Ninguém te conhece melhor do que o próprio Deus. Quando a gente vai cantar os salmos, é incrível como a canção, os salmos entoados, ele consegue revelar o coração do ser humano. Eu sempre falo isso para quem está começando a conhecer os salmos. E eu digo assim, não adianta você estar orando diante de Deus, dizendo, Senhor, tá tudo bom, tá tudo bem, tudo mil maravilhas, quando no seu próprio coração, você sabe da agonia que se encontra ali dentro. Mas a gente parece que quer enganar Deus, sabe? E a gente começa a fazer orações que não passa do teto. Aí você se depara com o Salmo 13 e diz assim, Senhor, até quando o Senhor vai esquecer de mim? Tá doendo, Senhor, meu coração. Até quando eu vou relutar? E a palavra de Deus, ela expõe o nosso coração. E expõe nosso coração de forma real. Nenhuma percepção acerca de quem nós somos pode ser mais satisfatória do que o que a Bíblia diz ao nosso respeito. Se a Bíblia diz que nosso coração é mau,
pode ter certeza que o seu coração é mau. Se a Bíblia diz que a palavra do Senhor deve ser escondida no nosso coração para que a gente não peque contra o próprio Deus, é porque se não fizermos isso, se não pegarmos o nosso coração e o prendermos e não o sujeitarmos à palavra de Deus, certamente pecaremos contra o Senhor. E não há percepção melhor do que a palavra de Deus para dizer quem nós somos, o que sentimos. O próprio Jesus, ele nos conhece melhor do que nós mesmos. O verso 31, esses homens estão caminhando até o Monte das Oliveiras. E no verso 31, Jesus para esses homens, ou está andando ainda, e ele fala algo que revela muito acerca desses homens. Essa noite, vós vos escandalizareis comigo, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galileia. Meus irmãos, quando Jesus fala isso acerca dos discípulos, ele expõe o que era aqueles homens. Jesus sabia que todos se escandalizariam nele. Escandalizar aqui, a palavra escandalizar, ela é melhor traduzida como: todos vocês vão ver em mim uma pedra de tropeço para ser abandonada. É isso que escandalizar significa aqui. Vocês vão me ver como um obstáculo a ser abandonado. Jesus de antemão está falando acerca daqueles homens, dizendo: olha, vocês que me seguem, até agora tem sido difícil, é claro, mas também tem sido glorioso também. Participar dos milagres, sabe? Participar do assédio das multidões, participar de um grupo seleto, tem glória também. Mas hoje, vocês verão em mim um motivo de tropeço para me abandonarem, me deixarem sozinho. Jesus sabia que quando esses homens eles vissem os soldados armados chegando, as autoridades religiosas chegando, e o cenário de morte iminente se formando, o instinto de autopreservação desses homens ia falar mais alto. Eles ficariam em choque, desorientados. O que é que está acontecendo? Jesus sempre dava um jeito, meus irmãos. Quando os homens pegaram em pedras para o apedrejar, ele se sai do meio da multidão, ele sempre dá um jeito, mas nesse dia não vai ter jeito. Nesse dia, quando os discípulos entenderem que não há escapatória, não há mais nenhum milagre que Jesus vai fazer, que vai sair entre as multidões, nesse momento que eles perceberem que o próprio Jesus vai se entregar, eles vão ficar desorientados, com medo, e o senso de autopreservação vai ser mais alto do que o amor que eles dizem ter pelo próprio Jesus. E Jesus sabia disso. Jesus sabia que eles não tinham preparo espiritual para suportar o que estava vindo. Jesus sabia que a autoconfiança que eles tinham ia ser quebrada, totalmente quebrada. E, meus irmãos, a palavra de Jesus, quando fala algo a nosso respeito, pode cravar, meus irmãos, que é a pura verdade a respeito de você. Muita gente não está disposto a escutar a palavra de Deus conforme ela é, porque vai ser coisas que a gente não queria que fosse verdade a nosso respeito. Nós vemos aí muitos famosos, né, que se chegam a determinadas igrejas e aí você tem aqueles homens charlatões que chegam para eles e começam a falar acerca do coração deles. Ah, te vi, eu sei quanto tu me ama, eu sei do teu coração, eu sei da tua disposição. Só coisas boas. E quando é coisas boas ao nosso respeito, a gente está totalmente adequado para poder receber aquilo. Nossa, que bom, a gente chora. Não é verdade? A gente chora, que coisa maravilhosa, rapaz, é isso mesmo. O Senhor conhece o meu coração. Tem gente que até usa essa frase para se justificar. O Senhor sabe meu coração, eu pequei ali, mas o Senhor sabe porque eu pequei. Porém, quando a palavra do Senhor, ela vem como uma espada cortante que nos rasgará, que nos deixará nus perante Ele, a tendência é que a gente desconfie dessa palavra e fique com a nossa própria percepção em relação a quem nós somos. E isso é muito complicado. Quando a palavra de Deus, ela é boa, a gente tem, nós somos quase como uma esponja. Isso eu absorvo. Quando no meu pentecostal eu recebo. Eu recebo isso. Mas e quando é uma palavra dessa? Olha, essa noite vocês vão achar em mim um motivo para me abandonar. 3 anos, mais de 3 anos, vocês sempre estiveram comigo. Passaram por maus bocados, mas essa noite vocês vão me abandonar. Vocês me abandonarão. E aí está o perigo, meus irmãos, de nós nos esquecermos que Cristo, Ele nos conhece melhor do que nós mesmos. Melhor do que nós mesmos.
Ele nos conhece. Nunca esqueça, meus irmãos, de que a palavra de Deus, ela esquadrinha o seu coração. A palavra de Deus, ela é o jornal de amanhã, ao nosso respeito. Lá em Areias, a gente tem uma forte convicção, e a gente já viu isso acontecer várias vezes. Nós estamos pregando exposição de um livro de carreirinha, e chega o capítulo de excomunhão. Chega o capítulo de morte. Chega o capítulo de facções, sabe? E quando se prega, a gente já fica um olhando pro outro assim, dizendo, ih, rapaz, aí vem bronca aí. E a gente já começa a se preparar, já começa a tomar aquele impacto primeiro na pregação e fala assim, opa, e o Senhor está falando com a gente aí, a gente tem que fazer alguma coisa em relação a isso, porque é algo que já está se antecedendo pela experiência vivida. Adultério. Mentiras. Máscaras. E é de uma percepção, sabe, que ninguém tem como negar, dizer assim, rapaz, o Senhor tem falado conosco, o Senhor tem nos guiado, nos direcionado. Mas aí vamos para o segundo tópico, meus irmãos, ou o segundo ponto, que nós, sabe, estamos autoconfiantes, caímos na soberba, quando nós achamos que estamos mais fortes do que realmente estamos, sabe? Nós queremos passar a impressão, nós não queremos aceitar que nós estamos fracos, nós seguramos a máscara a todo custo para que ninguém descubra as nossas fraquezas, nossas falhas, as nossas verrugas. E agora, meus irmãos, a gente, vendo no texto, a gente observa uma resposta enérgica a esta declaração de Jesus. Porém, pouco antes, ainda no capítulo 26, no verso 20 ao 25, havia acontecido um episódio. Foi a declaração do traidor. Chegada a tarde, pôs-se ele à mesa com os 12 discípulos, e quando comiam, declarou Jesus, em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. Veja só, Jesus está ali, sentado com aqueles 12 homens, e ele diz, olha, um de vocês vai me trair. O artigo indefinido, um de vocês vão me trair. Meus irmãos, um clima tenso toma conta do ambiente. E os discípulos começam a se perguntar, sou eu, Senhor? Perguntar a Jesus, sou eu, Senhor? Porque o Senhor usou um e não apontou quem era. Sou eu, Senhor? Todos eles perguntaram, sou eu, Senhor? Sou eu, Senhor? Sou eu, Senhor? No verso 25, então Judas, o que traía, perguntou, acaso sou eu, mestre? Respondeu Jesus, tu disseste. Os discípulos viram aquela situação, é claro que era Judas. Só poderia ser ele. Se desentendeu agorinha com o Senhor por causa do perfume. E o Senhor descortinou o coração dele diante de todos. Só podia ser Judas. Mas aí, meus irmãos, agora o Senhor para, depois desse episódio, depois de cantar o hino, depois de ter ceado, agora está a caminho do Monte das Oliveiras. Jesus para todos eles e diz assim, essa noite todos vós se escandalizareis comigo, vocês vão me abandonar. Não tem mais indefinições. Pedro, ele escutou isso. Quero mais afoito? Espera lá um pouco. Espera lá, peraí. Como assim todos? Como assim todos? Eu estou incluído nisso? Porque não tem mais indefinições, Senhor. Agora o Senhor certamente está falando diretamente também comigo. E aí Pedro vai dar uma resposta impulsiva, sabe? Verso 33. Disse-lhe Pedro, olha bem, o que é a alta definição tomando conta acima da palavra do próprio Deus, da palavra do próprio Senhor Jesus a respeito dele, a respeito deles todos. Pedro faz uma checagem no coração dele e diz assim, não, nada disso aqui, ó, o dedinho. Não. Disse-lhe Pedro, ainda que venhas a ser um tropeço para todos, nunca o serás para mim. Vocês lembram que o clima já estava tenso desde Judas. Agora, no meio do caminho, o clima fica mais tenso ainda. Porque imagina, você chegar para o seu mestre e dizer, não, Senhor, tem algum erro aí. Porque eu nunca vou te abandonar. Esses todos aí, ó, podem te abandonar. Mas eu sei do meu coração. Aqui, meus irmãos, a gente já observa algumas coisas. Primeiro, a incrível capacidade de Jesus, sabe, de consolar os seus discípulos antes mesmo que as coisas acontecessem. Nossa, Jesus chega para esses homens, começa a falar acerca de coisas que iam acontecer, a fim de consolá-los, a fim de instruí-los. Mas a gente também percebe a incrível capacidade dos seus discípulos de ignorar tudo que Jesus vem falando. Meus irmãos, poucos versículos atrás, os discípulos chegam para Jesus e dizem, Jesus, onde é que a gente vai passar essa Páscoa?
Como é que a gente vai preparar essa Páscoa? Não tem nada. E Jesus diz, olha, entra na cidade, vai ter um homem lá com um cântaro de água. Vai lá e diz, olha, o mestre quer cear. E já vai ter lá um cenáculo preparado e a gente vai lá. Imagina a cabeça dos discípulos. Como é que ele sabia que tinha um homem lá dentro com um cântaro que já tinha um cenáculo preparado para a gente cear? Mas aqui agora, Pedro diz assim, não, Senhor. Não. Sabe, a boa disposição de receber uma palavra, sabe, de alívio, de conforto, de consolação, mas a incrível capacidade de ignorar palavras que nos exortam, nos confrontam, que desce com amargor terrível. Não somos assim, irmãos? Se for palavra boa, a gente absorve, mas se for palavra ruim, a nosso respeito, a gente quer dizer, não, longe de mim, afasta isso de mim. Ele confia mais no seu próprio amor, na sua própria lealdade, do que nas palavras do próprio Jesus, a quem ele chama de mestre. A quem ele reconhece, dizendo, Senhor, o que fazer, para onde ir, se só tu tens a palavra de vida eterna. Ele agora ignora a palavra do próprio Senhor. E, meus irmãos, Jesus vai corrigi-lo. Veja aí no verso 34. Replicou-lhe Jesus, em verdade te digo, que nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Tu me negarás 3 vezes. Veja, ele deu detalhes agora de como ia ser. Meus irmãos, eu me colocando na cena, eu faço Pedro, homem. Pelo amor de Deus, Jesus fala um negócio desse ao teu respeito. O que é que tu vai dizer? Senhor, me dá mais detalhes, Senhor, como é que vai ser isso? Porque agora, no meu coração, não tem nenhum tipo de resquício de dúvida que eu vou conseguir até a morte, mas como é que vai ser isso? Dá-me direção no caminho eterno, Senhor. Me dá direção, Senhor. Eu preciso da tua direção, Senhor. Me faz andar pelos seus caminhos, de forma que isso não seja uma verdade em mim, Senhor. Se possível, Senhor, me dá direção, não. Ele não faz nada disso, sabe? Porque ele estava autossuficiente, com autoconfiança, com a soberba extrema, de não, eu sou melhor, eu não preciso, porque eu sei que eu sou, eu não preciso de exortação. Jesus dá detalhes dizendo o seguinte, olha, antes que o galo cante, tu me negarás. Era para se calar, meus irmãos. Era para ele dizer, tá certo, o senhor está dizendo. Insistiu de novo, mesmo dando uma declaração tão legal acerca do meu amor por ti. Aí o verso 35, disse-lhe Pedro, ainda que me seja necessário morrer contigo. Olha para isso. Senhor, ainda que a morte seja o meu destino, de nenhum modo te negarei. O Senhor está errado. O Senhor está completamente errado. Aí sabe o que aconteceu? Os discípulos que estavam ali calados, vendo toda a cena, eles olham para Pedro e dizem assim, é isso mesmo que Pedro está falando. E todos os discípulos disseram o mesmo. Todos eles disseram o mesmo. Pedro não ficou sozinho nessa. Quem ficou sozinho nessa foi Jesus. Daqui eles já começaram a abandonar. Foi daqui que o abandono já começou, meus irmãos. A derrota, o cair já começou daqui. Abandonaram o Salvador. Que perigo, meus irmãos. Que perigo de acharmos que nós somos melhores do que aquilo que o próprio Deus tem dito a nosso respeito. Que perigo. Imagina o clima que ficou isso, meus irmãos. O orgulho coletivo tomou conta. A empolgação fez com que todos eles dissessem o mesmo. E aqui a gente aprende uma coisa, meus irmãos. Na empolgação, sabe? No nosso conforto. É muito fácil fazer declarações de fé tremendas. Porém, nós não somos só esse momento de paz. Nós somos também homens e mulheres que passam por um momento de guerras e de tribulações, que nós deveríamos simplesmente duvidar da nossa própria capacidade de amor por Deus. Por isso que é em paz que nós colhemos a nossa fé. É em paz que nós começamos a desenvolver a santificação. É em paz, porque quando vir os momentos de guerra, nós precisaremos desses dias de paz, em consolidação para a nossa fé, para prosseguirmos e continuarmos e não cairmos. É assim que funciona. Não despreze o tempo de paz. Porque, meus irmãos, a vida do crente não é assim, uma subida única. É uma subida e descida assim, ó, subida e descida até quando nós estivermos fazendo parte da igreja gloriosa. Subida e descida. O dia mau sempre vai chegar. E a gente precisa estar preparado, a gente precisa estar municiado, a gente precisa fazer diferente de Pedro. Do grande apóstolo Pedro. A gente precisa dizer, Senhor, se é isso de fato que vai acontecer comigo, Senhor, então me instrui para que eu possa estar preparado para esse dia, Senhor, preparado para essa hora, Senhor. Veja, meus irmãos, o que vai acontecer não demora muito tempo. Não demora muito tempo, não são dias, né?
Tem um pastor que ele diz assim, rapaz, com a palavra boa dessa, eu vivo 3 meses. Eu vivo 3 meses. Porque o crente sempre tem que estar renovando. Sempre tem que estar renovando. Sempre tem que estar fazendo o recal. Sempre. E se você acha que não precisa estar aqui e ouvir tudo que você tem que ouvir, é porque você já está em processo de queda. Meu irmão, isso aqui é maravilhoso. Estar aqui é maravilhoso. Escutar a palavra do Senhor. Meus irmãos, são 2 horinhas. 2 horinhas. Em 7 dias. 2 horinhas que você vai tirar para ser fortalecido no dia do Senhor em culto solene. Tirando a escola dominical. Veja só, 2 horinhas que você vai estar aqui, que você vai se apresentar diante do Senhor, que você vai preparar o seu coração, que você vai vir, vai trazer suas ofertas em culto. Oferta também é cultuar o Senhor, trazer os presentes ao Senhor para agradar o Senhor, para dizer, Senhor, o Senhor tem sido tão bom comigo. Faz parte do culto, não fica só olhando, sabe? Participe disso também. As orações, amém, Senhor, é isso. De fato, o que o oficial está dizendo, amém, Senhor, eu estou aqui participando. Os salmos em plenos pulmões, como se não houvesse amanhã. Thomas Brooks, ele diz assim que a gente deveria começar o dia como se fosse o início da nossa vida e o final dela. Inicia a vida acordando, vai dormir como se fosse o final. Se você olha para o seu dia e fala assim, valeu a pena viver hoje. Valeu a pena ter vivido o dia de hoje. Ele diz, esse é um dia que foi vivido para a glória de Deus. E isso tudo aqui, meus irmãos, te muda porque vai te municiar. Você é municiado para viver. Um dia a gente, numa quarta-feira, lá em Areias, uma irmãzinha passou, pentecostal, e ela chegou assim e fez assim, ei, vem cá. Eu fiz, oi. Ela fez assim, olha, vocês não dão lugar aqui não, é? Ficou como assim dar lugar, irmã? Vocês não cultuam aqui não, é? Cultua, rapaz, no domingo, a gente passa o dia todo aqui, cultuamos ao Senhor. E ela disse assim, e sim, os outros dias? Outro dia a gente vive o que a gente aprendeu, a pregação, a gente vive isso. Aí ela, tá, só isso. Essa que é a realidade, a gente vive. E ai de nós se nós não vivermos. Porque os melhores praticantes são também os melhores ouvintes. E por isso que nós estamos aqui ouvindo. Por isso estamos com os olhos atentos. O que o pastor fala. Porque o Senhor está falando conosco. Apesar do pastor, apesar de você, o Senhor está dando direção. Você fala assim, Senhor, opa, é para mim isso aqui, é para mim. Não tem essa de, era tão bom que fulano estivesse aqui. Não tem essa não. É tão bom que eu esteja aqui. O Senhor está falando comigo. Sem sono, sabe? Quando dá sono é porque você não está ansioso para escutar. Porque quando você está ansioso, você não dorme. Você já percebeu isso? Agora, deite-se para você ver, sem ansiedade. Você logo pega no sono. Agora, deite-se com ansiedade. Você não pega no sono. Aí muita gente toma até remédio. Aí os crentes vêm para a igreja, senta numa cadeira dessa que não é confortável e dorme como se tivessem um colchão tão bom. Não pode. Tá faltando ansiedade pela palavra de Deus. Tá faltando essa ansiedade benéfica. Assim, vou falar comigo hoje, Senhor. Senhor, o que é que o Senhor está falando comigo, Senhor? Para amanhã, para o meu trabalho, para minha esposa, solução para os meus filhos. Assim, o que é que eu tenho que mudar? O que é ruim em mim que eu tenho que mudar, Senhor? Fala comigo, Senhor. Mesmo que seja amargo, Senhor. Mas eu estou sedento. E para o sedento, até o amargo se torna doce. Mas para o farto, até o mel se torna amargoso. Que não sejamos assim, meus irmãos. Pedro aqui estava numa condição de satisfação em si mesmo. Como eu sou bom! Eu sou o melhor! Eu sou maravilhoso! E os outros discípulos? A gente também. Estamos aqui, não esqueçam da gente. Não se esqueçam de nós. Vocês percebem, meus irmãos, o perigo da autoconfiança? O apóstolo Paulo falando aos Coríntios, diz aquele, pois, que pensa que está em pé. Veja, que não caia toda soberba. Ela vai levar ruim na queda. Lucas 18 vai falar sobre o episódio do fariseu publicano. E o fariseu, posto em pé, orava de si mesmo para si mesmo. Desta forma, Deus, graça te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto. Olha, cheio de si, mas já abandonou o Senhor há muito tempo. Aí o publicano estando de pé longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu com vergonha, porque ele sabia quem ele era e as suas fraquezas. Batia no peito e dizia assim, Deus, se propício a mim pecador, se propício a mim pecador, Senhor, eu não sou melhor do que ninguém, se propício a mim pecador, Senhor, Senhor, eu sou tão fraco, tão frágil, Senhor, se propício a mim pecador. E Jesus diz assim, eu digo que não foi o fariseu que desceu justificado para a sua casa, porque todo aquele que se exalta será humilhado,
mas todo aquele que se humilha será exaltado. E o terceiro e último ponto mesmo. Nós substituímos a vigilância pela autoconfiança quando deixamos de permanecer alertas em tempo de provação. Somos como aquela criança que está aprendendo a andar de bicicleta, sabe? Que ele tem tanta atenção que ele quer olhar para os pés e para o guidão ao mesmo tempo. Todo mundo aqui já passou por isso. E ele não sabe como fazer isso. Ele diz assim, nossa, como é que alguém pode pilotar um negócio desse? Mas aí passa um tempo e ele diz, papai, sem as mãos. E ele para de vigiar, de ser vigilante na condução da sua bicicleta. E o que acontece? Ele se acidenta e ele cai. Meus irmãos, nós estamos aqui vendo Pedro. E ele trouxe para si todos os apóstolos, exceto Judas que não estava aqui. Estavam do lado dele. O verso 36 diz assim, em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane. Chegou no Monte das Oliveiras, e dali do Monte das Oliveiras, ele saiu para um lugar mais afastado. Assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. Chegamos, assentem-se aqui. E você tem 8 assentados. Ele olha para Pedro, João e Tiago, e diz, vocês 3. Pedro e os filhos de Boanerges. Os filhos do trovão, vem cá. Veja, 8, com 3, 11, mas só 3 vão com ele. E olha as palavras de Jesus. Começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse, a minha alma está profundamente triste até a morte. Veja só, lembrem que ele tinha falado com seus discípulos. Os discípulos disseram, não, a gente está contigo, Senhor, até a morte. E agora Jesus chega a esse lugar de calmaria e ele está angustiado, perturbado, porque ele estava prestes a carregar sobre si o pecado do mundo. Ele, o santo, vai experimentar a separação do Pai. Ele está sofrendo angústias. Spurgeon disse que ele pagou o nosso inferno eterno ali naqueles minutos, naquelas horas. A intensidade da luta interior o angustiava de tal forma. Era o cálice da ira de Deus, preparado para ir beber. E ele sente uma tristeza mortal. E ele externa isso para os seus discípulos. Esses discípulos tão empolgantes, que disse, contigo eu vou morrer, contigo eu vou dar a vida, eu não te abandonarei em nenhum momento. Pedro estava lá, Pedro que disse, todos esses aqui podem te abandonar, Senhor, mas eu não vou te abandonar não, Senhor, nunca eu te abandonarei. E Jesus diz assim, ficai aqui, veja, os discípulos 8 estão em um lugar, os 3 estão em outro lugar, mais próximo de onde Jesus estava, no Getsemane. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, meu Pai, se possível, passe de mim este cálice, todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Aí agora, observem a cena. Jesus estava um pouco distante, agora Jesus volta novamente para onde estava Pedro, Tiago e João. Quando ele chega lá, o verso 40 diz, vamos ler todos. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo, e disse a Pedro, então, nem uma hora pudestes vós vigiar comigo? Meus irmãos, olha que cena. Esses homens que tinham esbravejado coragem, dizendo, eu contigo vou morrer. Eles escutam um pedido do próprio Jesus, dizendo, olha, eu estou profundamente triste até a morte. Até a morte, a angústia do inferno. Eu não consigo pensar no que Jesus estava sentindo. Mas imagine, o Deus, aquele que é maior do que todos os seres, o Deus encarnado, está sofrendo tudo isso. Fiquem aqui comigo, vigiem comigo, estejam aqui comigo. Só isso, vigiem comigo, estejam alerta comigo, orem junto comigo, sejam meus amigos, de fato. Só simplesmente sejam meus amigos. Quando ele chega, ele vai voltando, tá lá Pedro, Tiago e João. Não estava no barquinho não, estava sentado assim, ó, encoxado numa pedra talvez, dormindo, meu irmão, dormindo. Brincadeira. Imagina, Pedro babando lá e Jesus chegando com o pé assim. Pedro, que é isso, meu amigo? Cadê o homem que está disposto a morrer por mim? Cadê o homem que disse que ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei? Cadê? Meus irmãos, aqui a gente para refletir em uma coisa. Vocês já viram que são as coisas mais simples da vida que nós somos tentados e somos reprovados? Vocês percebem o quanto é fácil você morrer, porque morrer é só um instante, mas viver é o mais difícil por Cristo. Morrer por Cristo é muito fácil, é um instante. Mas viver por Cristo, viver para Cristo, é uma vida. É uma vida, é uma trajetória. E parece que essas coisas simples são desprezadas por nós, porque não traz nenhum impacto de adrenalina. Se for para morrer, sim. Mas se for para viver, não.
Porque vigiar e orar faz parte da vida do crente, ou não? Mas é justamente nessas coisas que nós estamos abandonando. Justamente nessas coisas que nós estamos em falta. Batemos no peito, eu sou isso, eu sou aquilo outro. E de fato, meus irmãos, pode ser que de fato isso seja uma realidade. Olha o que Jesus vai dizer: vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. A carne aponta aqui para a fragilidade da natureza humana, sujeita a medo, sujeita a cansaço, sujeita a pecado. Apesar das boas intenções, se você não estiver preparado, vocês não vão suportar as provações. E o resultado? Ao invés de vigiar e orar, você adormece. Aí você começa a perceber a tensão entre intenção do coração e a realidade. Espiritualmente, queremos coisas que, na realidade, não conseguimos realizar na prática. E é aí que deveríamos nos reconhecer. Não somos melhores do que ninguém. Não estamos bem. O querer o bem está em mim, porém não efetuá-lo. E sabe no que isso vai, para que isso vai nos apontar? Para Cristo. A suficiência de Cristo. Você só pode estar suficiente quando Cristo lhe for suficiente. Somente quando Cristo lhe for suficiente. Porque, meus irmãos, quando Cristo fala que a carne é fraca, Ele não está falando sobre sexo, Ele não está falando sobre cobiça, Ele está falando justamente sobre cansaço. Estou cansado demais para vigiar, estou cansado demais para orar, estou cansado demais para ler a Bíblia, estou cansado demais para liderar meu lar, estou cansado demais para disciplinar meu filho, estou cansado demais para fazer os cultos familiares, estou cansado demais para poder dar mais de mim em relação à igreja, estou cansado demais para falar sobre Jesus. Cansado. Porém, isso explica, mas não justifica. Cadê o homem que estava agora dizendo que morreria por mim? Por que sempre, meus irmãos, para as coisas de Deus? Por que sempre, meus irmãos, para as instruções de Jesus? Por que sempre? Porque nunca você está cansado para as outras coisas, e sim para as coisas de Deus. E sim, as coisas de Deus sempre ficam em último, sempre a moeda que cai lá no bueiro é sempre a moeda de Deus. E não a moeda que só, duas moedas, né? A mãe dá duas moedas pro menino e diz assim, uma é de Deus, outra é sua para você comprar sorvete. Ele tropeça, cai as duas, uma cai no bueiro e a outra fica. Ele pega e diz, rapaz, a moeda de Deus foi embora. Por que sempre a moeda de Deus? Porque sempre você é instigado a viver e a praticar tudo menos o que diz respeito ao reino de Deus. Por que tanta empolgação para outras coisas e não para as coisas de Deus? É por isso, meus irmãos, que devemos contar com isso também. Nos conhecemos através das Escrituras, sabe? Nos conhecemos através das Escrituras. É preciso que a gente entenda quem nós somos, da nossa capacidade para não ficar fazendo bravatas a respeito de coisas que não somos e sermos envergonhados mesmo. 42. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo, meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice, sem que eu beba, faça a tua vontade. E voltando, achou outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. As coisas estão para acontecer e você aí dormindo. As coisas estão para acontecer, Jesus está sendo traído, está prestes a ser entregue e você aí dormindo. E daqui já começa o abandono. O abandono começa quando você não está mais vigilante. Sabe por quê? Porque você é igual a esse menininho, que no início pegou a bicicleta e estava com um olhar na direção e nos pés. Será que eu estou pedalando errado? Estou na direção correta? Agora você se acha tão suficiente que você diz assim, eu não preciso mais olhar para nenhum dos dois. E eu ando até sem as mãos. E você se descuida. E você vai cair. E você vai cair. E vai quebrar a cara. Porque você se acha autossuficiente. Meus irmãos, Jesus, ele chega para esses homens e acaba de dar outra exortação para eles. Meus amigos, vigiem. Aí Jesus vai, volta lá de novo, começa e intensifica de novo a sua própria oração, sabe? E quando ele volta, a gente deveria encontrar homens assim, ó. O que foi, Senhor? O que foi que aconteceu? Porque a gente aprendeu. Já. A gente passou a vergonha danada. Mas aí, ó, quando Jesus chega lá, eles estão dormindo novamente. Aí Jesus não chega mais e dá uma cutucada assim na cabeça de Pedro para acordar Pedro de novo. Jesus volta de novo. Deixa eles lá dormindo. Então voltou para os discípulos e lhe disse, ainda dormis e repousais? E eis que ele chega e acorda eles. Olha, vocês... A terceira vez, viu? Jesus vem, encontra eles dormindo. Aí diz assim, olha, vocês estão dormindo? Eu estou sofrendo angústia de morte. E vocês estão dormindo? Faço não. Vigiem, orem comigo. Aí agora, Jesus volta de novo e eles estão dormindo novamente.
A Jesus não fala nada, volta, ora de novo. Quando volta, eles ainda estão dormindo de novo. Vocês ainda dormem. Olha para eles, vocês ainda dormem. Ainda dormis e repousais. Esse é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, voltos, eis que o traidor se aproxima. Se levantou. Pedro se levanta. Já estou finalizando. Não durma não. Pedro se levanta. Tá certo, agora? Desculpa aí, Jesus. Vamos lá. E aí tem toda a trama, meus irmãos, que a gente vai ver nesse capítulo. Porém, quando Judas chega, adiantando todo o processo, quando Judas chega, dá um beijo, e os soldados começam a ir para cima de Jesus para o prender. Nos outros evangelhos dizem que todos eles falam, e agora sim, é para atacar. Mas aqui não se fala, e diz assim, um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, sacou a espada, um indefinido. Mas lá em João a gente vai saber quem é, Pedro. Eu não disse, Jesus, que eu estava aqui para dar a vida contigo? Cortou a orelha de Malcolm. E Jesus diz, Pedro, abaixa a tua espada. Poxa, todo aquele que vive pela espada, morrerá pela espada, Pedro. Ele diz assim, você não sabe que se eu pedisse ao meu pai, acaso pensas que se eu não posso rogar ao meu pai, 53, ele me mandaria nesse momento mais 12 legiões de anjos. Meus irmãos, 12 legiões de anjos, meus irmãos. Vocês vê lá em Ezequias, um anjo só matou 180 mil homens. 12 legiões de anjos, o que faria aqui, hein? Nesse mundo. Mas não é esse tipo de atitude que eu quero ter, que eu quero que você tenha, Pedro. Mas Pedro estava disposto a morrer, mas não viver. Pedro estava disposto a declarar para o mundo, mas não viver de forma interna o que de fato era para ele viver. Uma fé real, sem máscaras. Meus irmãos, Jesus, como pois, diz no 54, como pois se cumpriram as escrituras segundo as quais assim deve suceder. O verso 56 vai agora falar sobre a profecia de Zacarias. Tudo isso, porém, aconteceu para que se cumprisse as escrituras dos profetas. Então os discípulos todos deixando fugiram. Todos fugiram. Olha para isso. Meus irmãos, não brinque com Jesus. Jesus, ele sabe do seu coração. Jesus sabe das suas fraquezas. E mesmo, ele lhe redimiu. Ele lhe elegeu, sabendo que você é fraco desse jeito. E ele vai lhe usar do jeito que você é fraquinho. Mas você precisa reconhecer as suas fraquezas para poder ser aperfeiçoado do poder dele. É assim que é a vida cristã. Não é também ficar dizendo, pastor, mas a carne é fraca. E as pessoas dizem assim, tu tá aí usando o pecado como vitamina? Não, não pode. Dependência do próprio Cristo é necessária. A dependência dele, somente dele. Meus irmãos, nós estamos já nos encaminhando para o final. Jesus está sendo preso, mas ele não está só sendo preso. Porque eles vêm com porrete, sabe? Eles vêm com humilhação. E eles começam a bater em Jesus, zombar de Jesus. Quando os discípulos percebem que não vai ter resistência, eles ficam perturbados, confusos, e eles correm e fogem. Todos eles sumiram, todos eles correram, do mesmo modo que Jesus falou. Mas a gente agora está interessado em um único que está ali, mas não está, para poder concluir o episódio. No verso 54, nós vemos isso. Então, prendendo, o levaram e introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe. Olha para isso. Que diferença. Meus irmãos, que diferença, meus irmãos. Lembra? Por ti eu estou disposto a dar a minha própria vida. E agora aqui, Pedro o seguia de longe. Os soldados acenderam lá. Os criados também vieram para se aquentar. Um foguinho na brasa, Pedro estava lá no meio. No verso 56, entre mentes uma criada vendo-o assentado perto do fogo, fitando, disse, este também estava com ele. Mas Pedro negava, dizendo, mulher, não conheço. Meus irmãos, lembra do Pedro dizendo, eu estou disposto a dar a vida por ti. E agora a realidade dos fatos. Eu não conheço esse homem. Eu não conheço esse homem. Eu não conheço esse homem. 58. Pouco depois, vindo outro, disse, também tu és dos tais. Pedro, porém, protestava, homem, não sou. E tendo passado cerca de 1 hora, outro afirmava, dizendo, também este verdadeiramente estava com ele, porque também é Galileu. Mas Pedro insistia, homem, não compreendo o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. Meus irmãos, isso é em Lucas, viu? Não é em Lucas 22, é porque eu passei aqui para Lucas 22 e não disse a referência. Porque aqui dá um detalhe bem interessante. Lucas 22. Abram aí Lucas 22. É o mesmo episódio. O mesmo episódio, meus irmãos. Lucas 22, agora o 61, meus irmãos. O verso 60 diz logo que até o galo cantar. O verso 61. Olha o que o verso 61 vai dizer. Então, voltando-se o Senhor Jesus,
Meus irmãos, ó, essa cena aqui, meus irmãos, essa cena, ela dá medo, ela assusta, sabe? Assusta. Porque o Senhor olhava para Pedro quando Pedro estava dizendo, Senhor, eu estou destinado a vida por ti, sim. Senhor, todos eles podem te abandonar, mas eu jamais. Senhor, eu nunca vou fazer isso, Senhor. Nunca farei e agirei dessa maneira. Nunca, Senhor. E agora está Pedro lá negando. O Senhor estava lá sofrendo. Mas dentro do seu sofrimento, ele ainda procura com o seu olhar terno. E ele simplesmente fixa os olhos em Pedro. Na hora que Pedro escuta o cantar do galo, ele olha para Pedro fixamente. Meus irmãos, não precisava dizer mais nada. Não precisou dizer mais nada. Fixou os olhos em Pedro. E Pedro se lembrou das palavras do Senhor, como lhe dissera, hoje 3 vezes me negarás antes de cantar o galo. Então, meus irmãos, Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Chorou, advérbio de intensidade, amargamente. Ele não chorou não, meus irmãos, ele chorou copiosamente. Sabe, aquele choro de não ficar em pé, de não conseguir se ficar em pé. Ele sentiu vergonha, provavelmente, de tudo que ele tinha falado até agora, de tudo que ele tinha sido até agora, de tudo que ele tinha declarado, toda a declaração de fé. Num olhar foi desfeito. Imagina o Senhor olhando para ele. Eu não disse, homem, eu não disse, crê em mim, nas minhas palavras. Você não é tão bom quanto você diz que é. Você não é tão perfeito, não é tão forte. Você não é. Simplesmente assuma as suas fraquezas e ore para mim, o autor e consumador da sua fé. A partir do momento que você estiver projetando fé acerca de máscaras, acerca de moletas que você usa de fé alheia, você nunca vai produzir uma fé real em mim. E você vai chorar amargamente, copiosamente, você vai chorar porque você vai sentir esse mesmo olhar de ternura, esse mesmo olhar de exortação com amor indizível que faz você se constranger e chorar feito um menino, feito uma criança. Copiosamente, Pedro chora, copiosamente. Oh, meus irmãos, o quanto nós precisamos aprender com Pedro. O quanto nós precisamos aprender com Jesus. Isso aqui, meus irmãos, se conclui lá em João 21, 15, 18. João 21, 15, 18. Depois de terem comido, perguntou-lhe Jesus a Simão Pedro de novo. Simão, filho de João, amas-me mais do que esses outros? Eita, que pergunta difícil, hein, meus irmãos? Depois de ter chorado amargamente, copiosamente. Eita, que pergunta difícil depois daquele olhar. Eita, que pergunta difícil, meus irmãos. Você me ama de fato mais do que esses outros? Sim, Senhor. Tu sabes que eu te amo. Olha, já mudou aqui. O cenário já muda. Tu sabes que eu te amo, Senhor. Ele disse, apacenta os meus cordeiros. Tomou a perguntar-lhe pela segunda vez, Simão, filho de João, tu me amas? Ele respondeu, sim, Senhor. Tu sabes que eu te amo, Senhor. Disse-lhe Jesus, pastoreia as minhas ovelhas. E pela terceira vez Jesus lhe perguntou, Simão, filho de João, tu me amas? E Pedro se entristece. Ei, oh Senhor, olha a resposta. Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. E Jesus lhe disse, apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo que quando eras mais moço, tu te exigias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velhos, estenderás as mãos e outro te exigirá e te levará para onde não quer. Olha para aí a humildade. O soberbo, ele quer dominar, ele quer guiar. É ele que diz o que deve se acontecer. Mas agora Pedro estava preparadíssimo. Até uma criança poderia conduzir. Meus irmãos, que nunca deixemos, meus irmãos, nosso dever de estarmos constantemente vigiando pela autoconfiança, pela soberba. Cristo nos conhece mais do que qualquer pessoa. A palavra de Deus nos conhece mais do que qualquer psicólogo. A palavra de Deus nos esquadrinha de forma perfeita. Precisamos também, meus irmãos, reconhecer o nosso estado real. Se fraco, fraco. Peça ajuda. Estou fraco, Senhor. Estou fraco e não preciso pagar de forte, porque o Senhor me conhece. No final das contas, o que vale é eu e o Senhor. Eu e o Senhor. Não adianta ficar colocando máscara. Não dá certo. Não dá certo. E o terceiro e a última aplicação, meus irmãos. Precisamos estar alertas e vigiar para poder depender totalmente só do Senhor. E nunca confiar em nosso próprio coração,
nos nossos sentimentos e achamos que, eu dou conta. Não. Se o Senhor não estiver comigo, eu não serei nada. Eu não vou a lugar nenhum. Eu não chego a lugar nenhum. Que Deus ele possa nos ajudar nessa caminhada.